Olá, bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz. Esta é a lição da semana 5 do terceiro trimestre. O título da semana é Venham a mim. E nós vamos começar pelo verso para memorizar, a linda passagem que Jesus fala, São Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Quando o pecado entrou no mundo, Deus disse a Adão, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. A partir daquele momento, a família humana passa a carregar os fardos da vida. Trabalho, preocupações, problemas, injustiças, perseguições, doenças, tragédias, pandemia, e a lista parece não ter fim. O convite que Jesus nos faz é para nos ajudar a levar esse fardo tão pesado da vida. E aqui há uma diferença marcante entre Jesus e os líderes religiosos de sua época. Eles diziam às pessoas para irem, vão e obedeçam às leis que Moisés nos transmitiu. E essa ordem aumentava ainda mais o fardo das pessoas, porque se sentiam incapazes e culpadas. Mas aí vem Jesus, e em lugar de dizer vão e obedeçam o que Moisés diz, como faziam os fariseus, ele diz, venham a mim. A verdadeira salvação é encontrada apenas em uma pessoa, Jesus Cristo. Vir a Ele significa confiar nele. Este convite está aberto para aqueles que estão cansados e oprimidos. E esta semana nós teremos uma experiência maravilhosa de poder entender melhor e experimentar esse descanso espiritual que há na pessoa de Jesus Cristo. Eu espero que você não perca nenhum dia de nosso estudo diário aqui da Escola Sabatina. O título da lição de domingo é Eu os aliviarei. Essa promessa de alívio em Mateus 11, 28 é dada sob uma condição. Venham a mim. É a ordem que introduz essa passagem, né? Primeiro é preciso entender a quem Jesus está convidando. Nós normalmente convidamos pessoas que nos agradam para estarem conosco. Se você dá uma festa de aniversário ou de casamento, quem é que você convida? As pessoas que lhe agradam, de pessoas de quem você gosta, pessoas que têm mais afinidades do que divergências com você. Mas o convite de Jesus não é assim. Ele convida aos pecadores, pessoas de caráter oposto ao dele, com gostos diferentes dos dele. Quando Jesus convida, não é para a sua satisfação, mas para a satisfação de quem é convidado. O convite é para quem está esgotado, cansado, quem sabe culpado e condenado. E isso é maravilhoso. A expressão usada por Jesus apresenta uma forma ativa e uma forma passiva no texto original grego. Seria mais ou menos assim. Todos os que se cansam por causa de seus próprios esforços, forma ativa, e estão sobrecarregados, forma passiva. Aqui, a miséria do homem é retratada em ambos os lados, por aquilo que fazemos ativamente e por aquilo que é feito a nós passivamente. Mas não importa, o convite de Cristo é para todos. Se você sofre por causa dos erros que cometeu ou por causa dos erros que cometeram contra você, não importa, Jesus é a solução. As palavras dele para você hoje são essas. Venha a mim e eu aliviarei você. E o que significa vir a Cristo? Significa render-se. Significa reconhecer a própria incapacidade de consertar as coisas e permitir que Jesus assuma o controle da vida. Só assim o nosso fardo será transferido para Ele. E eu diria para você, busque essa experiência com Cristo hoje, e em cada dia da sua vida. Vale a pena. O título da lição de segunda-feira é Tomem sobre vocês o meu jugo. Esta semana estamos estudando o convite de Cristo em São Mateus 11, 28 a 30, que diz, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje vamos analisar a expressão tomai sobre vós o meu jugo.
Você sabe o que é jugo, né? O jugo é uma peça de madeira usada para manter os animais unidos e dividir o peso, né, e o esforço que eles fazem para remover o arado. Essa ilustração representa bem o trabalho de Deus Pai e Deus Filho na obra da redenção humana. E quando nós tomamos o jugo de Cristo, não significa tomar sobre nós o peso que Ele carrega. Significa que nos unimos a Ele na tarefa de abençoar outras pessoas. Tomar o jugo é uma experiência profunda. Quando vamos a Cristo pela fé, Ele nos dá descanso. Quando tomamos o seu jugo e aprendemos com Ele, achamos o descanso. O descanso é a paz. Primeiro, a paz com Deus, mencionada em Romanos 5:1, e também a paz de Deus, mencionada em Filipenses 4:6-8. Nos dias de Jesus, tomar um jugo significava se tornar um discípulo. Quando nos submetemos a Cristo, estamos sob o jugo de Cristo. A palavra leve aqui nesse texto significa bem ajustado. O jugo que Jesus nos dá, para que nós carreguemos, ele é bem ajustado, é feito sob medida para as nossas vidas e as nossas necessidades. O fardo de fazer a vontade de Deus não é um fardo pesado. Continuando o estudo sobre o convite de Jesus, vinde a mim. Hoje nós vamos analisar a expressão sou manso e humilde de coração. Na cultura atual, a mansidão e humildade são sinônimos de fraqueza e covardia. Mas isso não é verdade. É necessária mais coragem para reagir pacificamente a uma provocação do que para reagir violentamente. Existe muito mais força, na humildade do que na altivez, no orgulho. Jesus foi manso e humilde, mas jamais ele foi medroso e covarde. Ele não reagiu quando lhe provocaram muitas vezes, nem mesmo na cruz, mas não foi por medo, e sim por coragem. Coragem de sofrer tudo aquilo para cumprir a sua missão de salvar o pecador. Quando foi necessário mostrar força e autoridade, ele não se intimidou, nem na frente dos líderes religiosos corruptos de sua época, nem na frente de pessoas perversas lá no templo, e nem mesmo diante dos demônios. Moisés também foi manso e humilde, e todos sabemos que Moisés foi uma verdadeira fortaleza de caráter. Mansidão e humildade não são sinônimos de fraqueza e covardia. A humildade e mansidão de Jesus são uma característica a ser imitada por todos os seus seguidores. Mesmo quando temos direitos, mesmo quando temos que nos defender contra injustiças e ofensas, não devemos perder o senso de humildade e mansidão. Ser manso e humilde não significa que devemos nos submeter a situações de violência ou de humilhação, não é isso. Nós temos que nos defender, temos que nos proteger, temos que denunciar abusos e injustiças, e buscar os nossos direitos. Mas devemos fazer isso desprovidos de ódio e do desejo de vingança. O convite para vir a Cristo permanece até hoje. São para todos. Este convite é para todos. E tanto agora como naquela época, esse convite requer o reconhecimento de que as pessoas não podem vir exaltando-se, mas apenas dependendo e confiando totalmente em Cristo. O título da lição de quarta-feira é Meu jugo é suave. Depois que Jesus fez os 3 convites expressos nessa passagem do Evangelho, ele fez essa declaração: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quais foram os 3 convites? Primeiro, vinde a mim. Segundo, tomai sobre vós o meu jugo. E terceiro, aprendei de mim. E então a expressão, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus convida todos a irem a Ele, a se relacionarem com Ele, e a segui-lo no discipulado. Ele nos convida a levar o seu jugo. Ele nos convida a achar descanso para a nossa alma. O fato de ele se colocar tanto no centro é surpreendente e o separa de todos os outros mestres judeus.
né, que apenas ordenavam os outros a obedecerem à Torá. Jesus também, de certa forma, convida os seus discípulos à justiça em obediência à lei. No entanto, há um mundo de diferença entre o caminho pesado e cansativo dos fariseus e o jugo suave de Cristo. Como eu diria, o caminho de Jesus promete o descanso e a paz, né, que antecipam a bênção escatológica, o descanso final, né, o repouso final na presença de Deus. No entanto, o fato de que o jugo de Jesus é suave não deve ser mal interpretado como significando que o discipulado e a justiça, né, aos quais Jesus chama, são fáceis ou pouco exigentes. O discipulado exige nada menos do que compromisso com a própria vida e completa abnegação. A retidão descrita no Sermão da Montanha, por exemplo, penetra no mundo interior do pensamento e da motivação de cada um. Para Jesus, o caminho que é fácil, né, mencionado em São Mateus 7,13, é o caminho que leva à destruição e não ao descanso. A pessoa que verdadeiramente ama a Cristo terá prazer em fazer a sua vontade. Veja isso no Salmo 40, verso 8. Aqueles que tomam o jugo de submissão ao Mestre, que vêm para aprender em sua escola, esses encontrarão descanso, o descanso da alma que Jesus prometeu. O pesado fardo da justiça legal de tentar obter a salvação por meio do mérito, supostamente ganho pelas próprias obras, em vez do mérito garantido pela justiça de Cristo, e o fardo ainda mais pesado do próprio pecado, todos esses fardos serão removidos. E nós devemos louvar a Deus por isso. Precisamos entender esse tema para então desfrutar melhor esse descanso, essa paz que Jesus nos oferece. O título da lição de quinta-feira é Meu fardo é leve. Essa metáfora do fardo tem um sentido bastante interessante. O que torna o fardo leve não é algo que acontece com o fardo em si, que o torna mais leve. Ele se torna leve quando é compartilhado com alguém. Quando Moisés estava tentando resolver todas as situações e demandas que havia entre o povo, ele ficou sobrecarregado. Mas aí o seu sogro Jetro entra em cena e lhe aconselha a compartilhar essa carga com muitas outras pessoas. O trabalho continuava o mesmo, a carga continuava pesada, só que agora havia muitas pessoas para carregar esse fardo. Aqui, ao usar a metáfora do fardo, Jesus estava levando os discípulos a pensarem em como é importante compartilhar as nossas cargas com outras pessoas. Quando nós nos unimos em uma rede de apoio mútuo, a caminhada cristã se torna muito mais fácil e agradável. A igreja é o corpo de Cristo e o corpo funciona assim. Cada membro, cada órgão, cada sistema trabalha para o bem de todo o organismo. E quando um está fraco ou enfermo, todo o organismo se une no esforço para restaurar aquele que está enfraquecido. Como é triste quando na igreja acontece exatamente o contrário. Quando um está fraco, quando um tropeça, vacila, em lugar de receber apoio, ajuda e suporte, muitas vezes só recebe críticas, desprezo e condenação. Isso é muito triste. Há pessoas que estão tão preocupadas em cuidar da saúde e da espiritualidade da igreja que estão sempre agindo e falando contra os pecadores e errantes. Essa é uma leitura completamente equivocada do Evangelho e da função da igreja. Eu creio que as palavras de Jesus são mais do que importantes para nós hoje, quando ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos muito que aprender, muito mesmo. Deus te abençoe ricamente nesse dia e até amanhã. E agora, por favor, compartilhe esse vídeo com os seus contatos e se inscreva no nosso canal se você ainda não fez isso. Muito obrigado pelo seu apoio, tá bom? Tchau.